Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de janeiro, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Estamos no nosso terceiro livro da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia nós chamamos de o Pentateuco, ou Torá para o judeu, livros da lei, né? Então, só para você se situar, sempre nós vamos falar sobre essa divisão da Bíblia, né? Que ela é agrupada em livros que são semelhantes entre si. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, ele tem uma sequência, né, de histórico. Ele começa com a criação, o desenvolvimento, nós vamos ver a chamada de Abraão, a promessa, nós vamos ver os filhos de Isaac, nós vamos ver Jacó com seus 12 filhos, as tribos de Israel. E aí nós vamos ver chegada de José ao Egito, o resgate de toda a sua família, o perdão, a harmonia, o povo crescendo em território egípcio, e nós vamos ver o período, né, de escravidão do povo lá no Egito. Depois disso, clamam, Deus levanta Moisés e Moisés vai e liberta o povo. Então, nós estamos vendo uma sequência. Esse povo está liberto, peregrinando no deserto até a chegada da promessa, que é Canaã. Então, nós chegamos ao Levítico, que é o terceiro livro. E o que esse livro significa, né? Levítico significa ele chamou. E o objetivo do livro de Levítico é enfatizar as questões relacionadas, né, à aliança específica em relação ao sacerdócio e ao ministério levítico. Nós vamos ver também que Levítico ele vai consistir primariamente de leis, né? E essas leis vão regulamentar e governar o dia a dia deste povo, né? O dia a dia do povo de Deus. E nós vamos ver que ela é dada a quem? A Moisés, né? O grande Moisés, levantado por Deus para estar à frente deste povo. E nós vamos ver também que o contexto ali, aonde é que eles estão situados nessa peregrinação? No Monte Sinai, ali à beira do Monte Sinai, né? E possivelmente Levítico ele foi escrito no terceiro mês dessa peregrinação, né? Eu acho que já deu para você se situar. Ele é realmente o livro de Levítico um guia, né, nesse relacionamento de Deus para com o povo, e você vai ver que ele começa falando a respeito das leis e das ordenâncias em relação ao holocausto. Então Deus trazia a Moisés e Moisés repassava ao povo. Então, olha só, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhe: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se sua oferta for holocausto de gado, terá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor e sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Você percebe, né, que Deus aqui ele já tinha instituído Arão como sumo sacerdote e os filhos de Arão, 4 filhos, nós falamos o nome deles, como sacerdotes, né? Tínhamos aqui já um corpo sacerdotal formado. E aí você pensa, Deus continua falando a Moisés? Olha que coisa interessante, né? Deus ele não falava com Arão.
Deus ele não falava com os sacerdotes filhos de Arão. Deus falava com Moisés. E Moisés transmitia ao sacerdote, ao sumo sacerdote e ao povo, né? Então é lindo ver a continuidade desse relacionamento que Moisés tinha com Deus, né? E talvez na concepção humana, nossa, eu vou falar, então se eu vou falar de holocausto, eu vou falar direto a Arão, que é o sumo sacerdote, né? Para que eu vou falar com Moisés? Não. O elo, mesmo sendo instituído, os sacerdotes, o elo que havia entre Moisés e Deus, ninguém substituía, né? Então eu vejo isso de uma forma singular. Como Deus nos vê de uma forma singular. Eu sou eu, você é você. Temos um lugar especial em Deus. Pode haver pessoas numa posição, talvez, sacerdotal maior, pode ter até pessoas que vão executar, mas se Deus quer ter relacionamento com você, se Deus quer falar com você, Deus é Deus. Né? Então, nós vemos isso muito claro aqui nesse relacionamento dele com Moisés, né? Ele honra a aliança que ele tinha com Moisés, o chamado propósito da vida de Moisés, e nós vemos ali um crescimento nisso. E aí ele continua dizendo, né? Imolará ao lado do altar, ao lado norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue ao redor do altar. Isso se fosse a oferta de gado miúdo. Então ele vai trazendo os detalhes de todo e qualquer holocausto, né? Se sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou de pombinho, o sacerdote trará altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem separar o pescoço, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue ele o fará correr nas paredes do altar. Então, para cada tipo de animal, Deus tinha, né, o seu detalhamento, a sua instrução, né? Da mesma forma que ele fala sobre o novilho, sobre o gado, ele fala sobre uma simples pombinha, não é? Então, logo em seguida, no capítulo 2, nós vamos ver as ofertas de manjares. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará o azeite e sobre ela porá o incenso, né? E aí nós vamos ver que essa flor de farinha, ele significava uma farinha de uma qualidade inigualável, uma farinha, né? Em outras versões, uma farinha de melhor qualidade, uma farinha superior, o que se tinha de melhor, né? Era essa que era levada. E aí se derramaria o azeite também, ó, deitará o azeite, em outras versões, derramará o azeite sobre ela e porá o incenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite com todo o incenso e os queimará em porção em memorial sobre o altar, e a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E o que ficar da oferta de manjares será de Arão e os seus filhos, e é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Então, né, nós podemos ver que os sacerdotes era tirado uma parte, né? Para quê? Para manutenção, para alimentação desses sacerdotes. Então, Deus vai dar detalhe, né, de como deveria ser os pedaços, né? Como deveria deitar o azeite sobre cada uma destas ofertas, a porção memorial. Então, cada detalhezinho ele vai trazer, né? Se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, ou seja, o principal, a primeira da colheita, né? Farás a oferta de manjares das tuas primícias, de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, grãos esmagados de espigas verdes.
deitarás o azeite. Então você percebe aqui a importância que se tinha o azeite naquela época, não é? E aí fala que o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos, das espigas esmagada e do azeite com todo o incenso, e será oferta queimada ao Senhor. Capítulo 3, nós vamos falar de uma outra classe de sacrifícios, né? Então você está vendo que nós falamos sobre os holocaustos, né? Falamos sobre as ofertas de manjares e agora os sacrifícios pacíficos trazidos no capítulo 3. Olha só, se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se o fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecerá sem defeito diante do Senhor. Então, para todos os tipos, quer holocausto, quer ofertas de manjares, quer sacrifícios pacíficos, Deus, ele queria que o homem oferecesse a ele o melhor que se tinha. Então, se era um carneiro, né, era sem defeito algum. E nós podemos tirar uma lição nisso, não é? Hoje nós não precisamos levar uma efa de farinha, não precisamos levar uma rolinha, um pássaro, não precisamos levar um cordeiro, um gado como sacrifício ao Senhor. Não existe mais esse sacrifício que havia no tempo levítico, mas o que eu estou oferecendo ao Senhor? Jesus, ele foi um sacrifício vivo e o sangue dele derramado na cruz foi para a remissão do meu pecado. Mas hoje ainda eu posso oferecer a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. O que é o culto racional trazido pelo apóstolo Paulo lá em Romanos? É o meu entendimento. Eu entendo que eu preciso me alimentar da palavra. E aí eu priorizo a palavra de Deus todos os dias. Eu entendo que eu preciso estar em comunhão com o corpo de Cristo reunido aqui na terra, com uma igreja. Então eu vou à igreja. Eu entendo que eu preciso, colocar Deus acima de todas as coisas na minha vida. Então eu adoro na beleza da santidade dele. Você está entendendo? Isso é o quê? Oferecer a ele o melhor. Muitas vezes observamos a palavra de Deus, meditamos nela, mas não extraímos dela aquilo que é prático para o nosso dia a dia. Em todas as escrituras, sempre tem algo que Deus quer ministrar a nós. E eu quero que sempre que você leia a Bíblia, você olhe para a palavra de Deus e você pergunte: Espírito Santo, o que o Senhor quer ministrar a mim? Qual é a verdade que o Senhor quer que eu enxergue na tua palavra? Revela-te ela a mim. E ele vai fazer isso. A palavra diz que o Espírito Santo, ele nos conduz a toda a verdade. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. E queremos sim, Senhor, continuar com o nosso culto, oferecendo a nossa vida diante do Teu altar. Oferecendo, o melhor do nosso tempo, oferecendo a Ti, primazia na nossa casa. Ao assentarmos à mesa, queremos que o Senhor seja a pessoa e o convidado de honra para sentar com a nossa família. Queremos ter o Senhor conosco em todo o tempo. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.